Você já se perguntou por que algumas conexões continuam a respirar sob o silêncio, mesmo depois que o tempo, a distância, o orgulho e a ausência fizeram tudo o que podiam para enterrá-las? Existem laços que pertencem apenas à memória, fios frágeis tecidos pela solidão e pela fantasia. Mas existem outros que mergulham mais fundo, além do desejo, além do apego, além da embriaguez passageira do romance. Carl Jung compreendeu essa verdade com uma clareza aterradora. O que é criado na alma não obedece ao tempo comum. O inconsciente não mede o amor como o ego, não conta os dias sem mensagens, não se dissolve com a distância. E é preciso ele por isso que certas pessoas continuam a se assombrar muito tempo depois da separação parecer definitiva. Um homem pode desaparecer fisicamente enquanto permanece psicologicamente aprisionado pela marca emocional de uma mulher que ele nunca conseguiu compreender completamente. Não porque ela o manipulou, não porque ela implorou para que ele ficasse, mas porque algo dentro dela despertou uma parte dele que ele passou a vida inteira evitando. Jung chamou esse confronto com o inconsciente de iniciação perigosa. No momento em que outra pessoa ativa as câmaras ocultas da psique, a separação torna-se quase impossível internamente, mesmo que externamente ambas as vidas sigam em direções opostas. A maioria das mulheres interpreta mal essa dinâmica porque a cultura moderna as ensina a interpretar o silêncio como indiferença. Elas são convencidas de que, se um homem realmente se importasse, ele a cortejaria constantemente, explicaria constantemente e retornaria constantemente. Mas a psique masculina muitas vezes entra em colapso quando confrontada com emoções profundas demais para o ego controlar. Um homem pode fugir não porque não sente nada, mas porque sente demais. O distanciamento se torna seu mecanismo de defesa. Filósofos estoicos já alertavam sobre isso séculos atrás. Marco Aurélio escreveu que emoções não resolvidas escravizam a mente com mais eficácia do que correntes jamais poderiam. O homem que não consegue dominar seu caos interno escapa fisicamente enquanto permanece espiritualmente ligado. E é aqui que muitas mulheres se perdem. Começam a idolatrar provas externas. Esperam por mensagens, pedidos de desculpas, confissões, validação. Reduzem seu valor a gestos visíveis, ignorando a realidade psicológica invisível que se desenrola sob a superfície. Mas o que é verdadeiramente profundo raramente se anuncia em voz alta. O inconsciente se move como um oceano sob águas calmas, silencioso, vasto, imprevisível. Uma mulher que toca a alma de um homem altera permanentemente a arquitetura do seu mundo interior. Mesmo que ele se relacione com outras pessoas, mesmo que ele finja seguir em frente, mesmo que o orgulho force a um exílio emocional, a psique se lembra daquilo que o ego tenta desesperadamente apagar. Jung acreditava que todo relacionamento significativo ativa arquétipos enterrados, profundamente no inconsciente. Às vezes uma mulher se torna mais do que uma parceira romântica na mente de um homem. Ela se torna a personificação da sua ânima, a dimensão feminina oculta da sua psique. E quando um homem se depara intensamente com essa projeção, ele experimenta simultaneamente fascínio e terror. Porque o feminino não convida apenas ao amor, convida à transformação. E a transformação é dolorosa, especialmente para aqueles que construíram sua identidade em torno da evitação emocional, do controle ou da superioridade. A mulher que desperta o inconsciente muitas vezes se torna o espelho do qual um homem passa anos tentando escapar. Não porque ela seja perfeita, mas porque sua presença expõe contradições das quais ele não consegue mais se esconder. Perto dela, suas máscaras se desfazem. Sua atuação desmorona. Suas defesas emocionais se abrem. É por isso que alguns homens se retraem repentinamente após uma profunda intimidade emocional. O ego interpreta a vulnerabilidade como perigo. A sombra se ergue agressivamente sempre que uma conexão verdadeira ameaça o falso eu. Jung alertou que sombras não examinadas sabotam o amor repetidamente porque o indivíduo teme a morte psicológica mais do que a própria solidão. E talvez isso já tenha acontecido com você.
Talvez alguém tenha entrado em sua vida e deixado para trás uma confusão tão intensa que remodelou toda a sua percepção de conexão. A separação pode ter parecido brutal, irracional, incompleta. Uma parte de você ainda pode questionar se o vínculo era real, mas a alma reconhece o que a mente racional luta para categorizar. Alguns encontros não são destinados apenas à companhia. Eles são destinados ao despertar. A distância, então, torna-se algo mais simbólico do que literal. Duas pessoas podem parar de se falar, mas permanecer emocionalmente entrelaçadas por meio de memórias inconscientes, projeções não resolvidas e impressões energéticas. A psicologia moderna chama isso de resíduo emocional. Jung chamaria de individuação incompleta. Porque, às vezes, outra pessoa chega não para completar sua vida, mas para forçar um confronto com os fragmentos dentro de você. E esse confronto muda tudo. A mulher que começa a despertar psicologicamente não interpreta mais a ausência da mesma maneira. Ela para de medir o amor pela obsessão e começa a observar os mecanismos mais profundos do apego, do medo, do trauma e da projeção. Ela percebe que muitos homens estão emocionalmente divididos entre o que desejam e o que conseguem tolerar psicologicamente. O desejo é fácil, a intimidade não. É por isso que um homem pode desejar profundamente uma mulher e, ao mesmo tempo, se distanciar da presença dela. Essa contradição confunde a mente consciente, mas não o inconsciente. Os seres humanos são atraídos por aquilo que pode curá-los e temem aquilo que pode transformá-los. Muitas vezes trata-se da mesma pessoa. A tragédia é que pessoas feridas frequentemente escolhem a familiaridade emocional em vez da verdade emocional. Elas retornam a dinâmicas superficiais porque a profundidade exige responsabilidade. Sêneca alertou que a maioria das pessoas não busca a liberdade, busca o conforto disfarçado de liberdade. E o conforto emocional muitas vezes é a prisão da repetição. Mas a mulher que compreende a própria alma começa a escapar desse ciclo. Ela não busca mais respostas daqueles incapazes de se confrontarem consigo mesmos. Ela para de implorar por explicações de homens ainda. Em guerra com o próprio inconsciente. Em vez disso, ela se aquieta o suficiente para reconhecer uma verdade difícil. O que é real na alma não desaparece simplesmente porque o contato terminou. E em algum lugar sob o silêncio, algo inacabado continua respirando. A tragédia mais profunda não é a separação em si, mas sim a rapidez com que os seres humanos traem sua própria intuição após a separação. A mente se torna desesperada por certezas. Ela busca definições, conclusões, rótulos. Foi amor? Manipulação? Foi destino? Foi ilusão? No entanto, a alma raramente se expressa em uma linguagem tão simplista. Jung acreditava que o inconsciente se comunica por meio de símbolos, ecos emocionais, pensamentos recorrentes, sonhos, reações corporais e tensões emocionais inexplicáveis. É por isso que certas conexões continuam ressurgindo muito tempo depois de a lógica as declarar encerradas. Uma mulher pode estar sentada tranquilamente em outra cidade, reconstruindo sua vida, aprendendo a sorrir. Novamente vivenciando novas experiências, conhecendo novas pessoas e ainda assim sentir um fio invisível puxando seu peito quando a lembrança dele surge inesperadamente. Não porque ela seja fraca, não porque ela seja obcecada, mas porque experiências emocionais profundas deixam marcas psíquicas. O trauma faz isso, o amor faz isso, a transformação faz isso. O sistema nervoso se lembra daquilo que a mente consciente tenta suprimir. A psicologia moderna agora confirma o que filósofos antigos e pensadores junguianos entendiam intuitivamente. Relacionamentos emocionalmente intensos remodelam as vias neurais. Uma pessoa capaz de despertar uma vulnerabilidade profunda passa a ser associada tanto à dor quanto à expansão simultaneamente. Essa dualidade cria tensão psicológica. O coração anseia pela reunião, enquanto o ego teme a exposição. E esse medo existe nos homens com mais frequência do que a maioria das mulheres imagina. Muitos homens são condicionados desde a infância a se desconectarem da profundidade emocional. A vulnerabilidade passa a ser associada à humilhação. A ternura se torna fraqueza.
A dependência se torna perigo. Assim, quando encontra uma mulher que transcende a atração superficial e toca as camadas ocultas sob a máscara masculina, a experiência os desestabiliza internamente. Podem desejá-la intensamente, ao mesmo tempo que se ressentem da impotência emocional que ela os faz sentir. Esse ressentimento raramente é direcionado a ela conscientemente, direcionado às partes deles que ela despertou. É por isso que homens emocionalmente feridos muitas vezes sabotam as próprias conexões que secretamente desejam. Eles desaparecem após a intimidade, criam confusão onde antes havia clareza, tornam-se frios após momentos de afeto. O ego entra em pânico sempre que o apego autêntico ameaça sua ilusão de controle. Epiteto alertou que as pessoas são perturbadas não pelos eventos em si, mas pela interpretação que fazem deles. Um homem aterrorizado com a entrega emocional interpreta o amor como cativeiro e não como libertação. E então ele foge. Nem sempre fisicamente, às vezes psicologicamente. Ele se esconde atrás do trabalho, distrações, relacionamentos casuais, ambição, evasão, silêncio, contudo, a evasão não apaga a verdade emocional. O inconsciente continua a falar por baixo da atuação. Uma mulher que entrou na alma não pode ser simplesmente substituída como um objeto. Os laços arquetípicos não operam por conveniência, mas é aí que reside o perigo para as mulheres: romantizar o sofrimento. A mulher ferida frequentemente confunde intensidade emocional com destino sagrado. Ela espera indefinidamente, convencida de que a profundidade da conexão garante a reunião. Ela se abandona enquanto tenta decifrar o comportamento de alguém emocionalmente fragmentado. Jung alertou que a projeção inconsciente cria ilusões poderosas o suficiente para consumir vidas inteiras. Quando uma mulher projeta a salvação em um homem, ela se desconecta lentamente de sua própria individuação. Sua identidade passa a orbitar em torno das escolhas dele, de sua cura, de seu retorno. E é aqui que o sofrimento se transforma em autotraição, porque o propósito de uma conexão profunda não é a dependência, é o despertar. A alma não coloca certas pessoas em sua vida apenas para que você passe anos implorando por reciprocidade. Às vezes, a conexão existe para destruir ilusões, para expor feridas escondidas sob a confiança, para revelar onde a autoestima se tornou dependente de validação externa, para confrontar o trauma do abandono disfarçado de romance. Uma mulher em processo de evolução psicológica começa a reconhecer essa distinção com dolorosa clareza. Ela percebe como a sociedade condiciona facilmente as mulheres a se sobrecarregarem emocionalmente, a nutrir incessantemente, a esperar incessantemente, a interpretar a resistência como prova de amor. Mas a resistência sem reciprocidade se torna um apagamento emocional de si mesma. E inconsciente sempre acaba punindo o autoabandono. O corpo se exaure, a ansiedade aumenta, o sono torna-se inquieto, os pensamentos tornam-se obsessivos, a energia emocional vaza para fantasias em vez de para a realidade. A psique começa a clamar por integração, enquanto o ego continua agarrado a migalhas emocionais. É por isso que a cura exige uma honestidade brutal. Não se trata apenas dele, mas de você mesma. O que exatamente essa conexão despertou em você? Por que a ausência dele pareceu o colapso da própria identidade? Que feridas emocionais não cicatrizadas se ligaram à presença dele? Quais partes de você foram negligenciadas muito antes da chegada dele? Essas perguntas aterrorizam as pessoas porque destroem ilusões reconfortantes. É mais fácil ficar obcecado por outra pessoa do que confrontar o vazio interior. Mais fácil buscar a reconciliação do que encarar feridas não resolvidas da infância. Mais fácil interpretar o caos emocional como amor cósmico do que admitir que o sistema nervoso se tornou viciado em incerteza. No entanto, a mulher que ousa confrontar a si mesma começa a se transformar em um nível que a maioria das pessoas jamais alcança. Ela para de se perguntar se ele sente a sua falta e começa a se perguntar se ela se abandonou. Ela para de buscar sinais e começa a reconstruir sua estabilidade interior. Ela percebe que o poder emocional não vem de ser inesquecível para outra pessoa.
Ele vem de se enraizar profundamente em sua própria alma. Ironicamente, é exatamente nesse momento que a dinâmica muda psicologicamente. Porque o inconsciente detecta mudanças energéticas muito antes das palavras surgirem. No momento em que uma mulher se desapega da busca desesperada, ela recupera sua soberania emocional. Sua energia não clama mais por validação. Sua presença não se molda mais em comportamentos de busca por aprovação. E de repente, a gravidade emocional se transforma. Os homens frequentemente sentem essa mudança intensamente sem entender o porquê. A mulher que antes irradiava saudade agora irradia paz. A acessibilidade emocional na qual ela inconscientemente se apoiava começa a desaparecer. E a ausência, de repente, parece diferente quando o acesso não é mais garantido. Jung observou que a psique valoriza aquilo que impulsiona o crescimento. O fácil acesso emocional raramente transforma alguém. Mas o distanciamento emocional, aliado à autenticidade, desperta a reflexão. Não é manipulação. Não são jogos. É transformação. Porque o verdadeiro desapego não é frieza. É amor próprio sem amargura. E esse tipo de energia feminina torna-se impossível de esquecer. Chega um momento na evolução psicológica de uma mulher em que o luto deixa de ser como afogamento e passa a ser como uma iniciação. As lágrimas não carregam mais apenas a perda, elas começam a carregar a revelação. O que antes parecia abandono aos poucos se revela como confronto com a sombra, com a dependência, com a fome inconsciente, com as frágeis estruturas construídas em torno da validação externa. Jung acreditava que todo ser humano carrega fragmentos ocultos de si mesmo, enterrados sob a persona que apresenta ao mundo. A persona sorri, representa, seduz, tranquiliza. Mas por baixo dela reside a sombra, o eu rejeitado, repleto de medos, inseguranças, raiva, anseios, vergonha e necessidades não atendidas. Os relacionamentos se tornam perigosos porque a intimidade ilumina esses territórios ocultos com brutal precisão. E é isso que algumas conexões parecem quase sobrenaturais. Não porque estejam magicamente predestinadas, mas porque ultrapassam completamente a superfície. Elas atingem o inconsciente diretamente. Uma mulher pode passar anos encontrando homens que admiram sua beleza, desejam seu corpo, apreciam sua atenção, mas não deixam nenhuma marca duradoura. Então, de repente, uma conexão desestabiliza todo o seu mundo interior. O sono muda. O silêncio se torna ensurdecedor. A música soa diferente. O corpo reage antes que a mente compreenda o porquê. O inconsciente reconheceu algo significativo. Mas a importância nem sempre significa permanência. Essa é a lição que o ego resiste com todas as suas forças. Muitas pessoas confundem profundidade emocional com união garantida. No entanto, algumas almas chegam apenas para despertar partes adormecidas da psique antes de desaparecerem. Seu propósito é a transformação, não a possessão. A filosofia estoica compreendia profundamente esse paradoxo. Aurélio alertava contra a vinculação da paz pessoal a coisas fora do nosso controle. Outro ser humano, por mais profunda que seja a conexão, permanece completamente fora do nosso controle. Ainda assim, o coração ferido se rebela contra essa verdade. A alma anseia por certeza, anseia por promessas. Anseia pela garantia de que o investimento emocional será recompensado com permanência. Mas a alma evolui precisamente através da incerteza, através da entrega, através do aprendizado de como sobreviver emocionalmente sem se apegar desesperadamente aos resultados. E é aqui que o poder feminino começa a se separar do vício emocional. A mulher emocionalmente dependente interpreta o distanciamento como prova de inadequação. Ela imediatamente busca o que lhe faltou, o que deixou de dizer, o que outra mulher talvez tenha oferecido com mais sucesso. Sua autoestima oscila de acordo com a atenção dele. Se ele retorna, ela se sente valiosa. Se ele se afasta, ela se sente invisível. Mas a mulher psicologicamente desperta enxerga mais profundamente. Ela compreende que a incapacidade de outra pessoa em manter a intimidade muitas vezes reflete sua fragmentação interna e não há insuficiência dela.
O homem desconectado de si mesmo não consegue se conectar plenamente com outro ser humano de forma consistente. Suas feridas inconscientes sabotarão a proximidade repetidamente até que ele as confronte conscientemente. E muitos nunca o fazem. Porque o autoconfronto é como a morte do ego. Examinar a própria sombra honestamente significa admitir verdades incômodas. O medo da vulnerabilidade, a ânsia de controle, o vício em evitar as emoções, as feridas maternas não cicatrizadas, a insegurança escondida sob a arrogância, o terror de ser verdadeiramente visto. A maioria das pessoas passa a vida fugindo dessas revelações através da distração e da representação. É por isso que indivíduos emocionalmente indisponíveis muitas vezes aparentam ser mais fortes externamente, enquanto desmoronam internamente. A máscara masculina é socialmente recompensada. O controle parece atraente. O distanciamento parece poderoso. Mas por trás dessa distância emocional excessiva, geralmente reside um sistema nervoso aterrorizado, condicionado a associar intimidade com perigo. A mulher que tocou seu inconsciente torna-se inesquecível porque despertou um conflito interno nele. Uma parte dele desejava a união. Outra parte temia a exposição psicológica. Quanto mais próximo ele se sentia, emocionalmente, mais fortes se tornavam suas defesas. Essa contradição cria uma imensa tensão interna. E, infelizmente, pessoas feridas muitas vezes punem aqueles que as despertam. Nem sempre intencionalmente, mas inconscientemente. Eles retiram o afeto, criam confusão, enviavam sinais contraditórios, tornavam-se inconsistentes. Não porque a conexão fosse desprovida de significado, mas porque o próprio significado se tornou avassalador. Jung alertou que o que permanece inconsciente controla o comportamento das sombras. Um homem inconsciente de seus medos acreditará que está simplesmente perdendo os sentimentos quando, na realidade, está fugindo da vulnerabilidade. Você precisa entender isso com atenção. A confusão de outra pessoa não é sua responsabilidade de resolver. Essa constatação se torna um dos momentos mais libertadores da individuação feminina. A necessidade de decifrar cada silêncio começa a se dissipar. A obsessão por ser escolhida perde sua força. A mulher começa a recuperar o controle emocional sobre sua própria vida. E algo extraordinário acontece quando ela faz isso. A energia antes gasta na busca por clareza passa a nutrir o eu. Sua intuição se aguça. Seu sistema nervoso se acalma. Ela deixa de romantizar a inconsistência emocional. Começa a valorizar a paz mais do que a intensidade. O inconsciente não a arrasta mais para o caos disfarçado de paixão. Isso não significa que ela deixe de amar profundamente. Significa que o amor deixa de se tornar autodestrutivo. Porque o verdadeiro poder feminino nunca se tratou de controlar as emoções de um homem. Tratava-se de dominar o próprio mundo interior de forma tão completa que o comportamento externo deixasse de determinar sua identidade. Sêneca escreveu que a verdadeira liberdade pertence à pessoa que se governa. Uma mulher emocionalmente governada pela atenção de outra pessoa permanece psicologicamente aprisionada, não importa o quão bela, inteligente ou desejada ela pareça externamente. Talvez seja por isso que a distância muda de significado com o tempo. No início, a distância parece um castigo. Depois, saudade. Depois, tristeza. Depois, reflexão. Mas, por fim, para a mulher desperta, a distância se torna um espaço sagrado, lugar onde a ilusão morre e a essência renasce. Ela começa a entender que nem toda conexão inacabada precisa de reencontro. Algumas exigem aceitação. Algumas exigem limites. Algumas exigem silêncio. E algumas permanecem vivas silenciosamente na alma, jamais retornar fisicamente. Nem todas as conexões de alma são destinadas à possessão. Algumas coisas são feitas para transformar você para sempre e depois desaparecer na memória como fogo, deixando marcas na pedra. E, no entanto, mesmo após compreender isso intelectualmente, o coração muitas vezes continua resistindo à entrega. Porque o coração se lembra de sensações que a mente não consegue explicar. Lembra-se de como a voz dele alterava a atmosfera dentro do seu corpo. De como o silêncio,
Entre vocês parecia mais pesado do que qualquer conversa com outra pessoa. De como a presença dele ativava simultaneamente segurança e perigo. Jung compreendeu que o inconsciente se apega não apenas a pessoas, mas a experiências emocionais que simbolizam necessidades psicológicas não satisfeitas. É por isso que certos relacionamentos parecem viciantes. Não porque sejam sempre saudáveis, mas porque despertam material emocional adormecido, enterrado durante anos sob mecanismos de sobrevivência. Uma mulher que passou a vida reprimindo a vulnerabilidade pode, de repente, tornar-se emocionalmente exposta na presença de um homem. Um homem condicionado a evitar a intimidade pode, de repente, experimentar uma profundidade emocional insuportável na presença de uma mulher. O sistema nervoso interpreta essa intensidade como significativa. E, muitas vezes, é significativa. Mas a significância por si só não garante a maturidade emocional. Essa distinção muda tudo. Porque muitas mulheres continuam esperando que homens emocionalmente indisponíveis se transformem na versão que vislumbraram brevemente em momentos de vulnerabilidade. Elas se apegam não apenas a quem ele era, mas a quem ele poderia ter se tornado. O potencial se torna mais inebriante do que a própria realidade. A psique se agarra a raros momentos de ternura enquanto minimiza a inconsistência prolongada. Mas a realidade sempre acaba revelando verdades inconscientes. Uma pessoa emocionalmente incapaz de manter uma intimidade duradoura criará estabilidade repetidamente, independentemente da intenção. Traumas não curados se transformam em comportamentos repetidos. A sombra ignorada se torna sofrimento projetado nos outros. Jung alertou que pessoas que se recusam a ter autoconhecimento inevitavelmente externalizam seus conflitos internos nos relacionamentos. Elas acusam os outros de causar o próprio caos que se origina dentro delas mesmas. E isso gera uma confusão devastadora para a psique feminina. Porque as mulheres são frequentemente socializadas para analisar excessivamente as rupturas emocionais, para buscar incessantemente significados ocultos, erros escondidos, oportunidades escondidas para reparar o que foi quebrado. No entanto, nem tudo pode ser reparado apenas com amor. Algumas pessoas precisam se confrontar consigo mesmas antes de se tornarem capazes de uma parceria autêntica. E não há como confrontá-los. Nenhuma quantidade de paciência pode curar uma pessoa comprometida com a evitação emocional. Nenhuma quantidade de ternura pode resgatar alguém viciado em fuga psicológica. A mulher que se sacrifica constantemente tentando salvar outra pessoa acaba descobrindo uma verdade brutal. O autoabandono disfarçado de amor ainda destrói a alma. Essa constatação marca a morte da ilusão. Não há morte do amor em si, mas a morte da fantasia. A fantasia de que o sofrimento interminável prova a devoção. A fantasia de que a inconsistência emocional significa profundidade. A fantasia de que esperar indefinidamente acabará por garantir reciprocidade. O amor verdadeiro não exige a destruição do seu sistema nervoso. Uma conexão verdadeira não te obriga a reduzir seu valor a migalhas de atenção. A verdadeira intimidade não exige confusão constante como preço da proximidade emocional. A mulher desperta deixa de glorificar a dor simplesmente porque a conexão foi profunda. Porque profundidade sem estabilidade se transforma em caos emocional. E o caos, quando prolongado, remodela a identidade de forma perigosa. O corpo começa a se adaptar à imprevisibilidade. A ansiedade se normaliza. A hipervigilância passa a ser confundida com paixão. A privação emocional intensifica o apego porque o sistema nervoso começa a ansiar por alívio da própria dor que o mantém preso. A psicologia moderna do trauma chama isso de reforço intermitente, um dos mecanismos mais fortes da dependência emocional. Jung reconheceria isso como uma compulsão inconsciente à repetição. A psique recria feridas emocionais, familiares na esperança de que desta vez o final seja diferente. Mas a cura começa quando o ciclo finalmente é visto com clareza. A mulher que desperta para a consciência não pergunta mais: por que eu não era suficiente? Em vez disso, ela pergunta: por que aceitei a inconsistência emocional como prova de amor? Essa pergunta transfere o poder para dentro.
Ela desmantela a condição de vítima sem negar a dor. Ela transforma o sofrimento em autoconhecimento. E a autoconsciência é onde a individuação realmente começa. Segundo Jung, a individuação é o processo contínuo de se tornar psicologicamente íntegro. Não perfeito, não emocionalmente insensível, inteiro, integrado, consciente tanto da luz quanto da sombra. Uma mulher que trilha esse caminho deixa de buscar a completude em outra pessoa porque compreende que nenhum relacionamento externo pode substituir a união interior. Ironicamente, essa plenitude interior altera profundamente seus relacionamentos. Ela não corre mais atrás de homens emocionalmente indisponíveis na esperança de curar feridas de abandono da infância que se repetem inconscientemente. Ela não confunde mais turbulência emocional com destino. Ela reconhece quando a atração está enraizada em trauma e não em compatibilidade. E, pela primeira vez, ela se torna perigosa devido a dinâmicas prejudiciais. Não porque ela sinta frio, mas porque ela se torna consciente. Mulheres conscientes não se deixam manipular por meio da inconsistência por muito tempo. Observam padrões em vez de desculpas, confiam mais em ações do que em discursos emotivos, compreendem que pessoas com conflitos internos muitas vezes criam belas palavras, mas permanecem incapazes de um comportamento emocional estável. E, talvez o mais importante, eles param de esperar por um desfecho daqueles que são incapazes de oferecê-lo. Porque o encerramento nunca esteve verdadeiramente escondido dentro de outra pessoa. Estava escondido na disposição de aceitar a realidade sem impor fantasias a ela. Essa aceitação se assemelha à dor no início. Depois, a libertação. E, por fim, a paz. Uma paz profunda. Não a paz artificial da insensibilidade emocional, mas a calma que surge quando a alma finalmente para de lutar contra a realidade. A mulher percebe que pode honrar a profundidade de uma conexão sem se sacrificar a ela eternamente. Ela pode reconhecer o que foi real sem permanecer aprisionada por aquilo que não pôde se manifestar plenamente. E, de repente, a distância deixa de ser vista como rejeição. Parece uma revelação. O espaço entre duas pessoas começa a revelar verdades impossíveis de enxergar enquanto se está preso à saudade emocional. Você começa a perceber quem carregou o fardo emocional, quem evitou a vulnerabilidade, quem projetou seus medos, quem se abandonou, quem permaneceu inconsciente. E através dessa dolorosa clareza, algo ancestral dentro do feminino começa a despertar novamente. Autoestima. O amor próprio transforma completamente o panorama emocional da vida de uma mulher, pois rompe as correntes invisíveis que ligam seu valor à capacidade de outra pessoa reconhecê-lo. Antes desse despertar, o amor muitas vezes parece uma negociação. Ela negocia seus limites, seu silêncio, suas necessidades, sua intuição, na esperança de que o sacrifício emocional preserve a conexão. Ela tolera a confusão porque teme o abandono mais do que a autotraição. Ela permanece emocionalmente disponível para pessoas que desaparecem repetidamente porque a parte ferida dela ainda acredita que o amor precisa ser conquistado através da resistência. Mas, eventualmente, a alma se esgota. Não estou fraco, estou exausto. Exausto de carregar o peso emocional sozinho. Exausto de interpretar o silêncio. Exausto de reprimir a intuição para proteger a fantasia. Exausto de traduzir a inconsistência em esperança. Em algum momento, o inconsciente se rebela contra esse padrão, porque a psique nunca foi projetada para sobreviver ao autoabandono prolongado sem consequências. E as consequências chegam silenciosamente. A mulher deixa de se reconhecer. Sua paz interior se deteriora. Seu mundo emocional gira em torno da expectativa em vez da presença. Ela começa a viver psicologicamente no futuro, esperando por mensagens, esperando por clareza, esperando por transformação, esperando por reencontro. Enquanto isso, a própria vida passa intocada ao seu lado. Essa é a violência oculta do apego emocional, enraizada em feridas inconscientes. Ela desconecta completamente a pessoa do momento presente. A filosofia estoica alertava repetidamente contra a entrega da estabilidade interior às circunstâncias externas.
Epiteto ensinava que o sofrimento se intensifica sempre que os seres humanos vinculam seu equilíbrio emocional a coisas que estão além do seu controle. As escolhas de outra pessoa sempre permanecerão fora do seu controle. Suas feridas, medos, projeções, limitações emocionais, nada disso pode ser curado pela sua saudade. No entanto, muitas mulheres acreditam secretamente que, se amarem com profundidade suficiente, paciência suficiente e beleza suficiente, podem despertar a maturidade emocional em outra pessoa. Mas o despertar não pode ser forçado. A alma só evolui quando o indivíduo se dispõe a confrontar-se honestamente consigo mesmo. Nenhuma quantidade de amor externo pode substituir a consciência interior. É por isso que alguns homens continuam repetindo padrões relacionais destrutivos mesmo depois de encontrarem mulheres extraordinárias. A questão nunca foi a ausência de amor. A questão era a ausência de autoconhecimento. O homem desconectado do próprio inconsciente acaba sabotando a intimidade porque esta ameaça as estruturas de identidade que o protegem da dor não resolvida. A energia feminina, capaz de enxergar através de suas máscaras, torna-se ao mesmo tempo magnética e aterradora. Ele deseja proximidade, mas teme a exposição. Quer conexão, mas resiste à vulnerabilidade. Essa contradição gera comportamentos que parecem irracionais externamente, mas são psicologicamente coerentes internamente. O homem ferido muitas vezes confunde insensibilidade emocional com força. Mas a insensibilidade não é sinal de força. É uma questão de defesa. A verdadeira força exige a coragem de encarar a fragmentação interior sem recorrer à fuga, ao orgulho, à distração ou ao isolamento emocional. Jung acreditava que as pessoas incapazes de confrontar sua sombra inevitavelmente acabam sendo controladas por ela inconscientemente. E isso se torna ainda mais evidente nos relacionamentos íntimos. No entanto, chega um momento em que a mulher desperta para de tentar resgatar pessoas emocionalmente indisponíveis delas mesmas. Não porque ela tenha perdido a compaixão, mas porque ela finalmente descobre a compaixão por si mesma. Isso altera completamente a energia. Ela não interpreta mais cada conexão emocional como uma tarefa para a vida toda. Ela para de tentar decifrar significados ocultos por trás de comportamentos inconsistentes. Ela para de confundir química com compatibilidade, intensidade com segurança emocional, saudade com amor. E lentamente, a paz retorna ao seu corpo. Seu sistema nervoso se acalma. O sono se torna mais leve. Os pensamentos obsessivos perdem o controle. Ela não se sente mais compelida a buscar certezas emocionais porque cultivou algo muito mais valioso. Equilíbrio interior. Este é o renascimento que Jung descreveu através da individuação. A mulher começa a integrar partes fragmentadas de si mesma em vez de projetar sua completude nos outros. A criança interior abandonada recebe atenção. A voz silenciada retorna. A intuição se fortalece. Os limites se tornam naturais, em vez de impostos. A solidão não parece mais um castigo, porque ela reconstruiu a relação com a própria alma. Ironicamente, essa transformação interior muitas vezes altera completamente a forma como os outros a percebem. A energia desesperada desaparece. E o desespero, embora raramente expresso em voz alta, está sempre presente de forma inconsciente. Os seres humanos percebem quando alguém busca validação para sobreviver emocionalmente. Mas quando uma mulher se ancora internamente, sua presença se transforma. Ela não irradia mais fome. Ela irradia plenitude. Essa é a energia feminina que mais perturba as pessoas feridas, porque não pode ser manipulado através da ausência. A mulher que encarou sua sombra já não teme a solidão da mesma forma. Ela compreende que a solitude pode curar o que o apego caótico destrói. Ela compreende que o silêncio pode clarear o ruído emocional oculto e, mais importante ainda, ela compreende que o amor sem amor próprio se torna erosão espiritual. E de repente até mesmo a memória da conexão muda de forma. Ela não enxerga mais tudo apenas pela perspectiva da dor. Começa a perceber o propósito oculto por trás de tudo. O relacionamento despertou suas feridas inconscientes, sim, mas também despertou a própria consciência.
Forçou-a a confrontar os lugares onde se abandonou em busca de aprovação. Revelou padrões emocionais herdados da infância. Expôs o quão profundamente ela temia não ser escolhida. E foi através desse confronto que ela se transformou. Por isso, a distância não apagou o que foi criado na alma. Porque o que foi criado não foi meramente uma ligação entre duas pessoas. Foi um despertar, uma consciência, um renascimento psicológico. A conexão tornou-se o catalisador que quebrou a ilusão e devolveu a mulher a si mesma. Algumas pessoas entram na sua vida para ficar para sempre. Outros chegam para te apresentar a pessoa que você sempre esteve destinado a se tornar. A mulher desperta acaba por compreender a diferença. Ela para de lamentar o que não pôde sobreviver à inconsciência. Ela para de romantizar o sofrimento emocional. Ela para de perseguir pessoas incapazes de encontrá-la em verdade. E em silêncio, imersa em seu próprio espírito transformado, ela percebe algo profundo. A mulher que conhece o seu valor não corre atrás, ela escolhe.